Sejam bem-vindos ao Conexão Fé Comércio RN. Eu sou Flávia Freire. E eu sou Virgínia França. No programa de hoje vamos falar sobre talento e como avaliar habilidades e como elas podem ser transferíveis entre mercados. Nossa convidada de hoje é a Adriana Cavalcante, consultora em RH. Adriana, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Eu já vou perguntar, em poucas palavras, né? Qual a mudança principal que você tem observado hoje no perfil profissional? Perguntinha capciosa essa, né? Que daria assim um longo discurso, mas eu diria que o que tem mais se observado nas questões profissionais em relação aos indivíduos são questões comportamentais. É comportamento, é atitude, é postura, é comunicação, é diálogo, né, é compromisso, comprometimento, engajamento, que tudo isso permeia esse escopo de características comportamentais. Hoje, as empresas elas têm priorizado, né, a seleção, os processos seletivos, a partir das características e das condutas dos candidatos, dos profissionais. Por quê? Porque ela entende que os skills técnicos, né, eles são possíveis de serem desenvolvidos durante o processo. São possíveis de serem desenvolvidos enquanto aquele profissional estiver na organização e Você pode moldar ele. total, por várias ferramentas, com vários recursos, desde um coach, de uma mentoria, de uma orientação de um gestor direto, até um curso online, enfim, um treinamento presencial. Mas a questão comportamental ainda é o mais preocupante, inclusive. Muito importante e também muito preocupante. E quais são essas que são preocupantes e as pessoas conseguem se adaptar ao ambiente de trabalho para conseguir aquela vaga de emprego tão desejada? E aí, só complementando essa pergunta, hoje a gente vê muito assim, quando a gente fala em teste seletivo, é ali a primeira conversa, você faz aquele processo mesmo, aquela prova técnica, mas vai para fora também daquela sala de conversa do RH, né? Muito, muito, muito. Olha, respondendo pela sua pergunta, e depois eu volto de Virgínia. Os recrutadores hoje analisam tudo. Então, quando você me fala assim, o processo é constituído, via de regra, por uma entrevista. Algumas entrevistas têm processos. Eu trabalho com assessoria de carreira há 14 anos. Então, eu já acompanhei candidatos que passaram por 8 entrevistas no mesmo processo seletivo, numa mesma empresa. Então, a entrevista é sempre o momento mais importante do processo. Mas o processo como um todo, ele é apoiado em ferramentas de assessment, que são ferramentas onde mapeiam características de personalidade e de comportamento, e também sinais que são comunicados durante o processo. Né? A comunicação, a apresentação, as questões mais subjetivas, Flávia, o candidato que chega com antecedência, o candidato que estuda a empresa antes de participar do processo, aquele que demonstra interesse, aquele que responde as perguntas de uma maneira mais inteligente, mais estruturada. Então, sim, tem esse momento da seleção propriamente dita, com essas questões mais técnicas, mas também os recrutadores estão indo ali por fora, estão visitando as redes sociais, a rede profissional, que é o LinkedIn, tem pedido referência de mercado, muitas vezes dentro da própria empresa, com os gestores diretos, ou então sonda por fornecedores, ou então por toda a cadeia. Isso é uma prática ainda muito comum. Saber de onde veio, a idoneidade daquele profissional, não somente o desempenho. O desempenho vai ser sempre priorizado porque as empresas querem resposta concretas, eles querem resultado. Mas essas questões que antigamente talvez passassem com menos preocupação, hoje em dia a gente percebe que é muito mais exigido e que a tolerância é praticamente zero. Eu já presenciei profissionais que foram descartados de processos seletivos por uma comunicação inadequada, por um comportamento inadequado, por uma roupa imprópria. Eu não estou falando de qualidade, eu estou falando de coerência. Né? Eu espero, de alguma forma, que o profissional que vai ocupar uma posição executiva, ele tenha um mínimo de vocabulário, ele tenha um mínimo de conhecimento sobre o setor que ele vai atuar, ele tenha uma postura que comunique credibilidade, autoridade, inclusive, Respeito, mediante, exatamente, diante a equipe, diante o mercado. Então, não tem escapatória. Se alguém tiver em processo seletivo, fique com a antena bem ligada, porque não basta só sair colecionando certificados e vivências e projetos
mas ele é, sim, também analisado como um indivíduo, um membro da sociedade, não somente da organização ou do mercado corporativo. Adriana, a gente está vendo que nos dias atuais muita gente está mudando de carreira. É um movimento ok, assim? O que é que está acontecendo com o mundo que está todo mundo querendo migrar e está tudo bem também? É muito frequente e é uma tendência muito forte para os próximos anos. Olha, veja bem, na minha época, e aí eu brinco dizendo que eu sou, além de uma boa ideia, né? Já estou aos 52, na minha época nós éramos orientados a desenvolver carreira numa única organização, preferencialmente. Né? E nós éramos vistos com alguma resistência quando a gente mudava com muita frequência de Já empregadores. não colocava muita fé, Já, né? não tinha muita credibilidade aquele que passava por muitos empregadores. Hoje em dia vai muito além disso, principalmente fora do Brasil. No Brasil, o Brasil ainda está indo no Já está reflexo do caminhando. que já iniciou lá fora. Mas, além de não ter aquela necessidade do vínculo profissional mais jovem, ele não está preocupado em fidelizar com a empresa se a empresa não der a contrapartida que ele espera. Né? O profissional está se valorizando agora, Ele né? é seguro, ele sabe o que ele quer, onde ele quer, com quem que ele quer estar, o que é que a empresa representa para ele, que não necessariamente é salário, mas se está condizente com o modus operandi dele, com o propósito, apesar de ser uma palavra tão repetitiva, Sim. né? Mas está ali alinhado com os valores dele. E transição é mudar de área de atuação. Exato. Então, furar a bolha hoje está mais comum do que nunca. Há uns anos atrás ainda nós tínhamos assim momentos que isso era mais recorrente. Por exemplo, momento pós-maternidade. Eu era bancária, eu não quero mais trabalhar 10 horas num banco, eu quero O chegar em ritmo de casa, vida mudou, né? Não. Então, a mulher normalmente decidia fazer essa transição de carreira nesses momentos. Ou, por exemplo, o esposo é militar, é transferido com frequência, aquela carreira de origem dela, ela deixou quando ela saiu da cidade dela, onde ela residia, e ela partiu para uma segunda carreira. Então, a gente tinha momentos muito típicos de uma transição. Hoje em dia, a gente não tem mais isso. Hoje em dia, as pessoas elas são motivadas por N influências. Né? Algumas influências próprias, porque se identifica com alguma coisa que está estudando pela primeira vez, que está entendendo o conceito daquela tendência pela primeira vez, ou por influência externa de redes sociais, de mercado que está faturando mais, o mercado oscila muito. Né? Então, a gente tem alguns momentos que algumas carreiras elas são mais promissoras do ponto de vista financeiro e alguns momentos que são outras vibes, que são outras tendências. Eu vejo com muita naturalidade hoje transição de carreira. Se você me perguntasse isso há 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nesse setor da transição e da recolocação, isso ainda era uma surpresa para mim. Mas agora me chega homem, me chega mulher, me chega jovem, que fez uma formação em um determinado curso e não precisou passar 10 anos para se validar, para ter autorização de mudar de carreira. Em meio a isso, tem também um ponto que a gente tem visto bastante, que é assim, você fez uma graduação, você é especialista naquilo ali, e aí você está começando a trabalhar e vê que aquilo ali é somente uma habilidade que você tem. Isso. Mas que você pode aplicar aquilo ali, não necessariamente na carreira que você escolheu, mas para uma outra. Sim, é muito frequente. E eu diria até por mim mesma. A minha graduação, lá atrás, foi em turismo. Aí eu fiz 2 especializações em temas, em conteúdos correlacionados a turismo e hospitalidade, hotelaria, enfim. Aí depois eu fiz o mestrado em engenharia de produção, que teoricamente ficaria muito distante do turismo. Sim, muito. Minha última formação foi em psicanálise. Então, se você olhar... Passeou por várias áreas, né? E não tem aquela linearidade, né? Sim. Que é tão esperada naquelas carreiras mais tradicionais. Mas eu digo a vocês que tudo o que eu aprendi em cada um desses processos me contribui muito para hoje. Hoje eu diria assim, eu me sinto até mais segura porque eu tenho uma percepção plural. Eu consigo olhar para um executivo que vem com 30, 40 anos de carreira e analisar ele de um ângulo 360. Né? Eu consigo entender porque eu tenho um pouco daquele conteúdo naquela formação de base. Eu tenho um outro ponto, que é da formação mais recente, de estudar o comportamento, de analisar o perfil de personalidade, caráter, enfim, todas essas questões se comunicam, se complementam. As pessoas hoje não têm mais essa preocupação de fazer aquela carreira purista. É da engenharia. Eu atendi, Flávia, um profissional mais recente, ele é um diretor nacional de vendas de uma grande
organização. Ele disse, Adri, eu estou sentindo falta de reciclar. Eu queria buscar alguma coisa, né, para estar atualizando, para estar esquentando o meu perfil. A gente estava finalizando o LinkedIn dele, ele teve um resultado excelente, inclusive. E aí chegamos a uma conclusão, por diversas razões, né, não vou me estender, senão a gente vai passar muito tempo, mas pelo momento da empresa e pelo momento de carreira dele, que apesar dele ser um profissional da área de vendas, uma formação em finanças seria ideal. Ele foi para o INSPE. Interessante. É. E se a gente pensasse isso lá atrás, o profissional de vendas, no máximo, faria marketing, no máximo, algum curso relacionado às questões comercial da E empresa. até alguma coisa de comunicação para atrair o cliente, né? Por aí, uma oratória, uma comunicação, por aí. Mas ele não iria para o backstage, para o back-office, ele não iria procurar entender números, a não ser as metas e os números da planilha de vendas dele, né? Mas de uma forma prática, né? Você auxilia essas pessoas que estão num momento, né, de mudança de carreira, de área, enfim. Como é feito na prática mesmo? Você, aquele seu cliente chegou até você, Adriana, eu acho que eu quero isso, porque eu acredito que muitas Bem pessoas assim. não têm a certeza de que Não. querem mudar. Afinal, é muito complicado você sair da sua área de conforto. É coragem. Às vezes você É. nem está tão feliz ali, mas aí você está num emprego bacana ou tem uma Isso. empresa bacana e aí vai arriscar realmente e sair daquilo ali. Eu acho que eu quero, o que é que eu faço? Assim, não é do dia para a noite, né? Tem uma estrutura, digamos assim, né? Existe uma sugestão de uma metodologia. Odeio processos engessados, mas eu gosto, sim, de ver uma trilha. Manter um norte. Sim. De ter uma trilha, ter um plano pré-elaborado e, à medida do possível ou do necessário, a gente vai modelando de acordo com cada pessoa. Mas eu acho também que o meu interlocutor ele gosta de entender o por onde ele tem que passar. Até quais para são ele as sentir uma fases. segurança, né, daquele caminho que ele Começo, está. meio e fim, entende? Aqui tem uma proposta de começo, meio e fim. O passo zero é o processo de autoanálise. Ele precisa, sim, se enxergar. Ele precisa ter percepção sobre si. O tal do autoconhecimento que muito se fala. E isso é tão legítimo, é tão verdadeiro, é impressionante. Depois de uma devolutiva, normalmente eu utilizo o diálogo, o entendimento de carreira, a conversa, quais são seus objetivos, quais são suas expectativas, o que está lhe motivando a se movimentar nesse momento, qual é a sua expectativa, quais são suas dores, enfim, o diálogo, né? Para fazer essa análise e ter essa compreensão mais subjetiva. Mas eu aplico algumas ferramentas que me trazem um retorno muito eficaz. E que esse retorno é compartilhado com o profissional. Aqui nós temos essas características suas que lhe favorecem, de uma forma muito prática, talvez não seja tão prática assim, mas em termos de compreensão, lhe favorece atuar em determinadas áreas de atuação, de mercado, do mercado. Você traz essas forças que podem estar impulsionando uma nova carreira. Ou então, também, você tem essas limitações. Eu uso uma triangulação, que é o que você sabe fazer muito bem, o que você gosta de fazer e o que o mercado pode comprar. Isso, para mim, tem que estar absolutamente sintonizado. Alinhado. Porque assim, o que eu gosto de fazer, pode ser que eu ainda não sei fazer muito bem. E aí eu posso um dia saber fazer muito bem, desde que eu me proponha a me desenvolver para poder estar atendendo aquele meu desejo. E se você já gosta, né, já é meio caminho Já andado. tem força, energia para se movimentar, para se deslocar. Que já é o mais importante, né? Você já quer mudar, então você agora dê a cara a tapa para fazer acontecer. Normalmente as pessoas que vêm, chegam à ajuda profissional, elas já estão com 50% do processo encaminhado, pela motivação. Eu sou freudiana, então eu trabalho na base da ordem do desejo. Se ele tiver o desejo, né, a motivação para alavancar, e ele tiver uma estrutura para dar suporte, ele alavanca. Hoje essa semana, eu tive 2 notícias, amanheci segunda-feira com 2 notícias muito positivas. Eu atendo uma moça que ela é chefe de gabinete de uma instituição federal do direito. Ela assessora um juiz no Espírito Santo. E ela vinha com muita vontade, muita pulsão. Ela queria sair além, ela queria ir além do gabinete, mas preservando o que ela domina muito bem, que é a gestão pública, e o que ela gosta de trabalhar, que é na iniciativa pública também, nos órgãos públicos. E ela desenvolveu uma metodologia de liderança para a gestão pública do direito.
Olha que sucesso. Dá uma caixinha ali pronta. Gente, que Né? coisa linda. Obviamente que você vai adaptar para a sua Sim, realidade, mas que sim. norteia. Chegamos nesse diálogo, né, baseado nessas conversas, nessas ferramentas de apoio, nós formatamos o que era necessário e o que ela desejava se encontrar. Então, ela, hoje, já está sendo referenciada. Só 3 exemplos rápidos a respeito dela. Ela foi convidada para palestrar, nunca tinha feito uma palestra, no maior evento de direito da gestão pública do Brasil. Participou desse evento e assumiu um palco. Ela foi convidada agora mais recente, há uns 2 meses atrás, ela teve em uma formação na Itália, onde poucos profissionais do Brasil, do nicho dela, foram convidados. E ela perpetuou esse vínculo, que surgiram novos convites. Quando foi segunda, ela me passa um print. Eu não vou me lembrar o nome da instituição, essas instituições de direito são inúmeras, né? E ela me falou que uma instituição dessas, muito bem conceituada, a primeira pessoa dessa instituição estava acompanhando o perfil dela e que gostaria de fazer um convite a ela. Eita, ela nem imaginava que no Não, começo de tudo ia chegar a esse ponto. não. Ela chorava de um lado, eu chorava de um outro, porque é muito bonito a gente ver. É a Sim, concretização, Sim. né? De uma relação de engajamento, de comprometimento, de confiança. Aí você vê uma pessoa prosperar, uma mulher 50 E é o seu trabalho anos. prosperando também, né? Sim, fico muito feliz, fico até envaidecida, porque está dando certo. Né? É uma Exato. forma de estar validando. Fruto do trabalho. Quando foi ontem, fruto do trabalho, ela disse, Adri, eu vou lhe contar, você não acredita. Outra pessoa, também do meio jurídico, procurou ela, dizendo, me trazendo justamente as mesmas dores que ela me trouxe quando eu a conheci. Que não estava feliz, que não estava satisfeita, que estava na mesmice, que estava cansada, que gostaria de inovar, e o que é que ela faria? Aí ela disse para mim assim, Adri, o que é que você acha? É muito ousado eu me oferecer a dar mentoria para ela? Eita, ela se desafiando agora. Sensacional. Eu disse, de forma alguma. Você já passou por 2 processos de mentoria, você já vem trabalhando há meses, já está madura, sabe acessar o material, sabe colocar em prática as ferramentas. Agora está replicando tudo. Aplicando. Pois é. Queria agradecer, Adriana. Acho que a gente conversaria ainda muito mais aqui. Queria agradecer, pedindo para que você falasse para quem está assistindo a gente, né, quais são os serviços que você tem, que você oferece exatamente nessa fase de transição de carreira, de recrutamento, de processo seletivo dentro dos recursos humanos, né, para que as pessoas possam lhe procurar algum contato, enfim. Ah, que bom. Então, eu essencialmente trabalho com orientação de carreira há 14 anos. Eu migrei mais recentemente de São Paulo para Natal, eu passei 18 anos em São Paulo, então todo o meu know-how técnico eu aprendi em São Paulo e fica para uma próxima conversa, mas eu sou uma transição de carreira, Sim. porque nos meus primeiros anos de atuação eu vim do turismo. Então, coordenei instituições de ensino, fui diretora do município de turismo, enfim. E em São Paulo trabalho com carreira. E, mais recente, da pandemia para cá, eu comecei a escrever. Então, recebi um convite para atuar como coautora e hoje estou partindo para o meu 3º livro com coordenação editorial. E esse livro aqui, que eu vou mostrar para os nossos telespectadores, ouvintes, enfim, esse livro aqui está indo para o volume 2, já está finalizado, está em processo de diagramação na editora Literary Books. Tema super atual, né? Muito. Porque inteligência emocional no ambiente de trabalho é necessário. De alguma É o combustível. Pano de fundo. Nós tivemos já 7.000 exemplares vendidos em um pouco mais de um ano. E esse também, não menos valioso, é o Impulsionadores de Carreira, também onde atuei como coordenadora editorial. Cada livro tem, em média, 30, 34 profissionais de mercado em posições executivas no Brasil todo, contribuindo com conceitos, conteúdos e experiências. Eu faço o convite para que procurem, recorram aos livros, eu acho que será uma leitura bastante produtiva, e se eventualmente alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais das minhas entregas, nos meus trabalhos, eu fico disponível, posso compartilhar contato. Claro. Pode sim, deve. Adriana Cavalcante com Carreira, ou então LinkedIn Adriana Cavalcante. Às quartas-feiras eu tenho uma coluna rapidinha, onde eu trago conteúdos de carreira na 94 FM. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez, Adriana. A gente tem papo ainda para outros episódios, viu? Voltaremos.
E o Conexão Fé Comércio RN fica por aqui, mas não sem antes de te trazer um lembrete rápido. Inscreva-se no canal do YouTube e siga nossas redes sociais. Também publicamos o áudio no Spotify. E claro, se você gostou, compartilhe, envie suas sugestões de temas para a gente e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!